Olá, alunos! Aqui quem fala é o professor Anderson Barreto. Iniciamos agora mais uma aula de História para a turma do 7º ano. Na aula de hoje, nós vamos encerrar o assunto da Reforma Protestante, falando sobre o Anglicanismo e a Contra-Reforma Católica. Bom, sobre a Reforma Protestante, passando só um breve relato, a gente já viu o luteranismo de Martinho Lutero na Alemanha, já vimos o calvinismo de Zwingli e Calvino na Suíça e agora a gente vai ver Henrique VIII na Inglaterra criando o anglicanismo. Nessa imagem aqui a gente vê todos os reformadores, né? Dentre eles a gente pode destacar Lutero, Calvino e Henrique VIII, que serão os principais, né, idealizadores da Reforma Protestante na Europa. O anglicanismo de Henrique VIII é um pouco diferente dos outros, né? Por quê? Na Inglaterra, os chamados gentries, né, que era uma pequena nobreza de comerciantes, eles já tinham contato com o luteranismo e o calvinismo. Porém, né, ou seja, o protestantismo já estava acontecendo na Inglaterra, mesmo sem a atuação de Henrique VIII. Mas a Henrique VIII, quando ele cria o anglicanismo, vão ser por motivos pessoais, né? Ele vai querer se separar da Igreja Católica e isso vai gerar a criação do anglicanismo. Aqui uma imagem que eu trago para vocês do rei Henrique VIII da Inglaterra, quando ele rompeu com a Igreja Católica e cria uma nova doutrina religiosa. O divórcio com Catarina foi todo um motivo, né, foi um motivo pessoal que levou Henrique VIII a se separar da Igreja Católica. Henrique VIII queria se separar de Catarina de Aragão, sua rainha, né, e pediu então à Igreja, né, que anulasse seu casamento. A Igreja não anula, não aceita, porque ela entendia que Catarina, sendo filha de Carlos V, o rei espanhol, seria um acordo prejudicial, né? A Igreja, com medo do rei da Espanha, que era o pai de Catarina, não aceita o pedido de Henrique VIII, rei da Inglaterra. O que Henrique VIII então faz? Ele então rompe as relações que ele tinha com a Igreja Católica, expulsa a Igreja Católica da Inglaterra e cria então uma nova religião, o anglicanismo. Aqui a gente tem a imagem então de Catarina de Aragão, a rainha, né, que se separou, que acabou se separando do Henrique VIII. Tudo por Ana Bolena, né? Ana Bolena era amante de Henrique VIII e ele se separa de Catarina para se casar com Ana Bolena. Em 1534 foi estabelecido o ato de supremacia, que dava controle de Henrique VIII sobre todas as posses da Igreja Católica na Inglaterra. Tudo que a Igreja Católica tinha na Inglaterra, né? Todas as terras, os castelos, as igrejas, tudo isso foi para a mão de Henrique VIII pelo ato de supremacia. Henrique VIII se torna o chefe da Igreja Anglicana, né, como é o Papa, né, ele se torna o Papa praticamente da Igreja Anglicana e se casa com Ana Bolena. O anglicanismo então vai se consolidar depois com a Rainha Elizabeth I, né, a sucessora de Henrique VIII, e se aproximando do calvinismo, né, aquelas ideias de Calvino, né, onde quanto mais rico você fosse, quanto mais próspero o seu comércio fosse, mais próximo de Deus você era. Essas ideias vão se aproximar também do anglicanismo e vai fortalecer essa nova doutrina inglesa. Aqui uma imagem que eu trago para vocês de Ana Bolena, né, a amante de Henrique VIII e a segunda rainha da Inglaterra, esposa de Henrique VIII. Bom, sobre a Contra-Reforma Católica, né, é importante que a gente diga o seguinte: a Igreja Católica estava perdendo fiéis na Europa, né, com o calvinismo, com o anglicanismo, com o luteranismo. A Igreja estava perdendo seus fiéis na Europa, principalmente na parte da nobreza e dos comerciantes, e dos grandes comerciantes, que estavam aderindo ao protestantismo. O que ela faz então para tentar reaver e não perder mais seus fiéis? Ela cria essa Contra-Reforma Católica, que foi um concílio, o Concílio de Trento, né, onde o Papa e os bispos se reúnem em Roma para tentar reafirmar a importância da Igreja Católica na Europa e tentar
reorganizar a igreja para que ela não perdesse mais fiéis e assim pudesse reconquistar sua posição na Europa. Inicialmente a Contra-Reforma vai existir na Espanha e na Itália, dois países, né, até hoje, né, são dois países muito católicos, né, com uma presença muito grande de católicos. Ela foi feita para tentar recuperar os fiéis perdidos. Outra coisa foi para tentar impedir, né, o crescimento dos protestantes entre a nobreza e a burguesia. E por último, para tentar fazer com que a Igreja Católica fosse importante, estivesse presente nas descobertas do Novo Mundo. Lembrando que esse assunto nós estamos dentro do século XVI, né, onde a América estava sendo descoberta pela Espanha e por Portugal, e a Igreja Católica vai se ver dentro desse cenário e ela também vai tentar, né, colocar seu papel, sua presença, né, e ficar seu pé na América através da fé, né, convertendo os indígenas. Dentro das medidas tomadas pela Igreja Católica na Contra-Reforma estão o Tribunal do Santo Ofício, né, que era a chamada Santa Inquisição, para punir e julgar todos aqueles que praticavam outras religiões. Isso aconteceu principalmente na Espanha, né? Qualquer pessoa que fosse encontrada na Espanha sendo protestante, ela seria condenada pelo Tribunal do Santo Ofício, poderia ser expulsa da Espanha, poderia ser até morta e perseguida. Isso vai acontecer também no Brasil, nas colônias portuguesas e espanholas, né? O Tribunal do Santo Ofício também vai atuar. Reafirmou os dogmas católicos, né, que eram criticados pelos protestantes, como os sacramentos e a hierarquia do clero. Isso tudo vai ser fortalecido pelo Concílio de Trento. Uma coisa que o Concílio atendeu aos protestantes, né, principalmente a Lutero, foi acabar com a venda de indulgências, né? As indulgências foram proibidas e esquecidas pela Igreja Católica. Criou um index, que era uma lista de livros proibidos pela Igreja Católica, normalmente livros de protestantes ou livros que iam contra, né, que eram feitos que iam contra a ideia que a Igreja pregava, principalmente sobre Deus, sobre a relação de Deus com o homem, sobre a relação de Jesus Cristo e etc. Permitiu e incentivou o surgimento de ordens religiosas que passaram a divulgar a fé católica pelo mundo, né? Principalmente foi nesse momento que surgiram, por exemplo, a Companhia de Jesus, que é uma ordem religiosa, como é a ordem de Francisco, os franciscanos, como são os capuchinos. Todas essas ordens, né, surgiram ou foram fortalecidas nesse período da Contra-Reforma para espalhar a fé católica pelo mundo. Os jesuítas, por exemplo, eles vieram para o Brasil, né, para converter os índios, né, esses novos personagens do mundo, para a fé cristã. Essas ideias então vão se espalhar por todo o mundo, não só pela América, mas também pela África, pela Oceania. A Igreja Católica vai vagar por todos esses lugares para converter, né, esses novos mundos, né, à fé cristã pela mão dos jesuítas, pela mão dos capuchinos, pela mão dos franciscanos. Bom, essa é a aula de hoje, uma aula rápida, né, sobre o anglicanismo, né, de Henrique VIII e a Contra-Reforma da Igreja Católica.